Vamos lá, meus irmãos. Se acomodem aí. O que está acontecendo aí, Paulinha? Segura aí, Fran, essas duas aí. Tá no manto, Rony? Vamos acalmando o coração aí, vamos desacelerando. Ó, mais uma vez, hein? Quem quiser, ó, tem cadeira, tem mesa disponível aqui, vazia. 2 casais aqui. 2 casais aqui. Eu não sei o que esse povo, Léo, os caras, o Wendel, senta lá no fundão, parecendo quinta série. Amém, meus irmãos? Antes de eu e a Ju iniciarmos aqui, eu queria ter um tempo de adoração junto com vocês. Nossos irmãos adoradores, hoje houve um imprevisto, nossos levitas, os arpistas, mas não por isso nós vamos deixar de adorar ao Senhor, uma música que tem mexido muito, tem gerado muita coisa lá em casa nas últimas semanas, né, meu amor? Bom dia, Ei. graça e paz. Realmente é um louvor assim, que tem mexido com a gente nesses últimos dias, tem tudo a ver com esse ministério, tem tudo a ver com família, com o propósito da família, como a gente tem falado. E a gente queria ter... meu amor, até fumaça. Olha, Até a nuvem de glória desceu. E aí a gente precisa ter esse tempo de adoração para que a presença de Deus realmente possa se manifestar no nosso meio, que a gente possa se conectar com o céu, para que haja essa liberdade do movimento de Deus aqui, do Espírito Santo no nosso meio. Vai colocar? Já vai lá, só você autoriza, só você falar. Pode colocar. Coloque de pé. Vamos ficar de pé, gente. Mãozinha dada ao cônjuge. Segure na mão aí do seu amor. Aqueles que estiverem aí. Os que estão sozinhos, segure profeticamente, espiritualmente. Será nossa casa bendito. Serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo. Está alicerçada e nós Glorificaremos ao Senhor. Rocha que minha casa está firmada. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. a rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu
serviremos com amor. Aleluia. A nossa casa é Cada família aqui, abençoe, Deus, cada família representada. E a rocha em quem a casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Pai, muito obrigado, Deus. Que essa canção não seja simplesmente uma canção, mas que seja de fato um estilo de vida de cada casal aqui, de cada família representada, Pai. Que o Senhor seja o firme fundamento, Aleluia. Que Cristo seja a base sólida, que Cristo seja a estrutura do nosso lar, Pai. Que nada além do Senhor seja a nossa estrutura, o nosso fundamento. Ah, Jesus, nós não temos outra opção, Pai. Nós não temos outra opção de termos uma vitória diante desse mundo, Pai. Que não seja o nosso lar, a nossa família estando alicerçada em Cristo, na pessoa de Cristo, Pai. Então que essa canção, Pai, seja um estilo de vida de cada casa, de cada lar aqui, Pai. Que possamos realmente colocar o Senhor no centro de tudo. Que possamos realmente entregar a nossa casa, entregar a nossa vida, o nosso matrimônio, os nossos filhos, amém, as nossas finanças, tudo ao Senhor, Pai. Que o Senhor seja dono de tudo em toda circunstância, não somente em nossa conveniência, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar. Quem esteve aqui no último discipulado? Quando nós iniciamos essa série de estudos, curando a casa da lepra. Repita conosco. Curando a casa da lepra. A primeira, quem lembra da primeira lepra que nós falamos? Fala alto. Orgulho. E eu e a Ju essa semana conversando, né, falando sobre as lepras, sobre todo esse estudo, o orgulho. O orgulho, ele é a raiz, né? Ele é a raiz de tudo que a gente tem aprendido aqui, de tudo que a gente tem falado. O orgulho, ele é quem fomenta todas essas mazelas, né, meu amor? E às vezes parece estranho, né? Um negócio para casal, curar a lepra, assim, meio pesado. E a gente não está aqui no papel de acusar ninguém, de trazer peso sobre ninguém. Mas Deus quer nos revelar algo para que nós possamos usufruir da plenitude que há em Cristo. Ele quer retirar tudo aquilo que tem nos impedido de viver a plenitude de Cristo. E às vezes é um nome pesado, mas são
como a gente falou, né? O orgulho é a raiz de todo pecado. Se Deus não conseguir tratar o nosso orgulho, dificilmente a gente vai gerar um coração quebrantado. A gente não vai gerar arrependimento, a gente não vai gerar transformação de vida, transformação de pensamento, porque o orgulho enrijece a nossa mente. O orgulho endurece o nosso coração, nos deixa cego. O orgulho nos cega. É um impedimento para todo o agir de Deus. E aí, quem não esteve aqui, né, amor? A gente até gravou. Chamem a gente, que a gente envia o link da ministração. E é muito importante. Foi um movimento de Deus aqui. Glória a Deus. E Deus tem tratado a nossa casa com essas palavras. E a gente deseja, assim, derramar além do que o Senhor faz em nós, a gente derramar sobre a igreja, para que nós possamos realmente viver nas nossas casas a plenitude de Cristo. E para a gente viver isso, a gente precisa estar disposto a deixar Deus fazer essa limpeza, amém, de olhar e retirar mesmo as doenças da nossa alma. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre mais uma lepra que realmente atinge os lares e o casamento, que é a lepra da ingratidão. A ingratidão, ela realmente subtrai, né? A ingratidão, ela realmente retira de nós. A ingratidão, ela tem o poder de retirar aquilo que a fé tem o poder de conquistar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a ingratidão, e desde Gênesis a gente a gente vai lendo a palavra do Senhor, e desde Gênesis a gente vê Deus preparando lugares para nós. Em todo momento, Deus preparando lugar. Jesus, quando subiu aos céus, ele falou: eu estou indo, mas eu vou preparar lugar. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Então já existe um lugar em Deus, um lugar preparado por Deus para cada um de nós, para cada casa. O que está faltando à igreja de Cristo é acessar esses lugares. Porque o lugar já está pronto. Jesus foi já dizendo que estaria pronto, que o ambiente estaria pronto e que na casa do Pai há morada para nós. O problema é que a gente tem vivido uma vida aleatória, uma vida no automático e não se atentando à voz do Senhor. Quando a gente vê ali a história de Noé, nós falamos um pouco da última vez. Noé foi o que? Um apregoador do juízo do Senhor. Eu falei com os meninos aqui na nossa oração dos homens, sexta-feira, 5 da manhã. Quem é homem está aqui toda sexta-feira, 5 da manhã. Nós homens estamos aqui de joelhos orando ao Senhor. Eu falei de forma breve com os rapazes que estavam aqui comigo sobre o tempo de Noé. A Bíblia fala que no tempo de Noé era um tempo de promiscuidade, era um tempo ruim, era um tempo de maldade, era um tempo onde não havia sensibilidade, havia muita corrupção, muito semelhante ao que temos vivido hoje. Mas Noé foi levantado pelo Senhor como um apregoador do juízo. E a partir do posicionamento de Noé, a casa dele teve salvação, a casa dele foi salva. Imagina, 100 anos, nunca havia chovido. 100 anos, Noé recebe uma palavra e fica 100 anos em cima daquela palavra. A população, a sociedade difamando, chamando-o de louco. Aí você imagina não só Noé, mas imagina a esposa de Noé, imagina os filhos de Noé vivendo toda aquela pressão da sociedade em relação, pô, vocês são doidos, que doideira é essa? Fazer uma arca de madeira, nunca houve chuva. Mas Noé se manteve firme em cima de uma palavra. E toda a sociedade foi destruída, mas a casa de Noé se permaneceu firme. Outra também, Raabe. Quando os espias vão ali na terra prometida ali, olhar a terra, espiar a terra para ver se era realmente aquilo que haviam falado para ele. Aí tem uma mulher chamada Raabe, que se posiciona também. Raabe, ela faz aquele movimento intercessório para salvar a sua linhagem. E ela consegue, ela cuidando daqueles espias, cuidando daqueles homens que foram observar a terra. A maioria que conhece essa história.
e ela corre um risco diante da sociedade dela, mas ela se posiciona, ela entra com um movimento intercessório que resultou em salvação, não somente para sua casa, mas para sua família. E é isso que a gente está falando, nós precisamos ser como Noé, nós precisamos ser como Raabe, de nos posicionarmos diante de tempos ruins, para que a nossa geração, para que a nossa linhagem, a nossa casa, o nosso cônjuge, os nossos filhos sejam salvos. Amém? Lá em Gênesis a gente vê o homem e a mulher ganhando um lugar. Adão e Eva, eles ganharam um lugar, eles ganharam o Éden ali. Deus queria simplesmente se relacionar com eles, mas por conta da queda, eles perderam o acesso a esse lugar. E é o que muito tem acontecido nos dias de hoje. Deus já tem lugares preparados para cada lar, para cada casal, para cada família, mas a grande maioria tem perdido a oportunidade de acessar esse lugar, porque não tem deixado Cristo ser a rocha, Cristo ser o fundamento. Quando o Senhor revela a sua palavra para Abraão, Abraão, largue a sua parentela, vai que eu já preparei um lugar, eu já preparei algo para você. E Deus mostra que tinha um lugar para Abraão. E de várias outras partes da Bíblia a gente vai vendo Deus direcionando o seu povo. O povo retira do Egito, porque já tinha um lugar preparado para eles, um lugar de adoração ao Senhor. Aquela geração não consegue acessar esse lugar, mas a geração seguinte acessa. Mas daqui a pouco eles caem também, se desconectam da voz do Senhor, se distraem, priorizam o entretenimento, priorizam o prazer da carne e perdem novamente o lugar, são enviados para a Babilônia cativos. E nós precisamos acordar, nós precisamos aprender com tudo isso. Porque isso fala sobre uma geografia espiritual, um lugar espiritual que nós acessamos. Lá em Efésios fala que nós fomos abençoados nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. Quem se sente abençoado com toda sorte de bênção no céu? Mas você sente que acessou tudo? São lugares, são geografias espirituais que nós acessamos, que nós entramos. Noé entrou nessa geografia espiritual, esse acesso no tempo de juízo, de salvação para sua casa. Raabe acessou, quando ela abre a janela, ela abre uma janela de salvação para sua casa. Amém. Ela acessou um lugar geográfico de salvação para sua casa. São lugares quando Deus transiciona, a Bíblia fala que muda ele de lugar. Abraão saiu da casa de seu pai, dos costumes daquela época, para Deus mudar a mentalidade dele, para levar ele no cumprimento de uma promessa, acessar um espaço geográfico. E aí nós temos que entender as movimentações de Deus. Nós temos vivido um tempo de juízo. Se a gente for olhar todas as vezes que Deus trouxe juízo sobre o povo, abria um espaço geográfico de adentrarmos esses lugares, de acessar lugares. Deus sempre transicionava, sempre vinha com juízo, porque o juízo de Deus não é de punição. O juízo de Deus é de preservação. Aleluia. E muitas vezes a gente não entende. Deus, quando vem com o juízo dele, quando vem com uma correção, não é como a gente faz com os nossos filhos porque a gente quer punir. Ele quer nos preservar, muitas vezes de nós mesmos. Então a gente tem que entender essas geografias espirituais, de transicionar, de entender realmente onde estamos entrando, onde Deus quer nos levar, abrir os nossos olhos espirituais para entender isso, para que a gente não fique cego, vagando e levado como as ondas do mar de um lado para o outro,
pelas circunstâncias, por todo o vento de doutrina. São tantas vozes da internet. Você fica doido, cada um fala uma coisa. Então a gente precisa ter relacionamento com Deus, ter conhecimento da palavra e buscar o discernimento e entender. Hoje é um dia da gente realmente discernir essas coisas espirituais, para que a gente possa acessar esses lugares. Aleluia, é exatamente isso. E a Bíblia está o tempo todo nos mostrando lugares de acesso. Como eu disse, Deus teve que vir com juízo, levar o povo cativo para a Babilônia. Aí daqui a pouco levanta homens como Daniel. 70 anos depois, eles estão novamente tendo o privilégio de acessar lugares no Senhor. O tempo todo a palavra do Senhor está nos mostrando lugares de acesso. Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos discernir o que Deus está, as oportunidades que Deus está nos dando. E não se trata de saber do que nós sabemos, do que nós ensinamos. Eu e a Ju nos preparamos aqui para entregar essa palavra para vocês, mas não se trata do que sabemos, do que nós vamos ensinar, mas se trata do que nós acessamos. O que eu já acessei? Não adianta eu e a Ju falar para vocês aqui algo legal, algo que é da Bíblia, se eu e ela, a nossa casa, não estamos acessando esses lugares do Senhor. Nós não vamos romper, nós não vamos avançar sabendo da Bíblia. Nós não vamos avançar sabendo do que é Jesus, de quem é Jesus, sabendo do que Deus fez. Nós vamos avançar no momento que a gente realmente conseguir acessar os portais espirituais que o Senhor tem nos oportunizado. Amém? E como eu disse, né, o último domingo nós falamos sobre o último discipulado, nós falamos sobre a lepra do orgulho. Ali, quem lembra, né, nós usamos a história de Naamã, a cura de Naamã, para falar sobre a lepra do orgulho. E o que aconteceu? Naamã só foi curado quando ele acessou um lugar no Espírito. Era muito fácil Deus curar Naamã. Deus poderia ter usado qualquer pessoa, não somente Eliseu, mas qualquer pessoa, para curar Naamã. Amém? Ele fez isso várias vezes. Mas como já falamos aqui sobre a lepra, por ela não ser, a Bíblia não trata a lepra como uma enfermidade qualquer. A Bíblia não trata. Por isso que Naamã não foi curado com uma imposição de mãos. Por isso que Naamã não foi curado com alguém orando por ele. Naamã teve que passar por todo aquele processo para ser curado do seu orgulho. Então, quando a gente vê ali os 7 mergulhos no Jordão, é o processo que Naamã precisou e que nós precisamos. Porque a lepra não é uma doença comum. A lepra é uma doença, é uma enfermidade na alma do crente. Por isso que Naamã precisou de passar por um processo. Porque ele não estava... O problema dele não era aquela lepra que aquela jovenzinha percebeu nele, que quando ele se olhava no espelho ele via. A lepra dele era o orgulho impregnado no coração dele. E por isso que Deus não usou alguém impondo as mãos sobre ele para curar aquela lepra. Deus precisou levar Naamã a passar por todo aquele processo para quebrar o orgulho, para quebrantar o coração dele. E assim é conosco. Da mesma forma é conosco. E é muito claro ali quando a gente vê em Mateus 10:8, né, que testifica do que eu falei sobre a lepra não ser uma doença comum. Lá em Mateus 10:8, Jesus enviou seus apóstolos com essa missão: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dá. Limpai os leprosos. Por quê? Que cura os enfermos, mas limpa os leprosos. Porque a lepra não é a mesma coisa do que a enfermidade. A lepra, ela precisa ser limpa. E para isso precisa de processo. Até porque, quando alguém estava leproso na época bíblica, precisava... Não era se eu era leproso, não era a Ju que ia chegar, Roberto sarou da lepra. Não, tinha que ir a um sacerdote.
o sacerdote que tinha que testificar que aquela pessoa estava curada da lepra. A lepra não é uma doença comum. A lepra é uma enfermidade na alma do crente. Amém? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Vamos. Então vamos começar. Quem não, a Ju já disse, né? Quem não participou da última ministração, nós temos o link, foi gravado, assim como essa também está, para aqueles que não puderam vir. Então nos chame no WhatsApp lá, a gente manda o link lá. Abra conosco Lucas 17, por favor. Nós vamos ler Lucas 17, do 11 ao 19. Amém? Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Jesus perguntou: eu não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o curou. A ingratidão é uma lepra espiritual. A ingratidão é algo que realmente nos priva de muitas bênçãos que o Senhor tem para nós. E quando a gente olha para esse texto, a gente repara, né, que dos 10 apenas um voltou para agradecer. E Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. O entendimento do leproso curado, o que seria? Esse homem que até pouco tempo era leproso, ele entendeu que a lepra não se tratava apenas de uma doença na pele, uma doença física, que precisava de uma intervenção médica. Ele percebeu que o problema maior ali, quando Jesus pergunta sobre os outros 9, o problema deles não era somente a lepra física ali, a doença física. E quando Jesus traz porque tinha os discípulos ali junto com ele. As perguntas que Jesus estava fazendo ali não era para o leproso, era para os discípulos. Jesus estava querendo falar sobre a ingratidão. Mostrar para os seus discípulos e, consequentemente, a partir da palavra dele, nos mostrar hoje que a ingratidão, de fato, é uma enfermidade na alma do crente. É uma enfermidade espiritual. A ingratidão é uma lepra que só pode ser curada com o quê? Com a gratidão. Não adianta um discípulo meu aqui na igreja falar: Roberto, eu sou muito ingrato, ora por mim. Ora por mim para eu sarar da minha ingratidão, desse sentimento de ingratidão, dessa atitude, dessas ações de ingratidão. Não vai resolver. A ingratidão ela só é curada com a gratidão. E a gratidão nós precisamos praticá-la. Não é verdade? Não adianta eu dizer que eu sou grato, que eu sou um homem muito agradecido, se eu não exerço, se eu não pratico a gratidão. E quando a gente vai aprendendo na Bíblia, a gratidão a gente percebe que ela é a matéria-prima da adoração. Eu não sei vocês, mas lá em casa, quando a gente está numa semana frenética, muita intercorrência, muita adversidade, e se começar algum tipo de murmuração, a gente vê quanto que a gente diminui a nossa adoração ao Senhor. O quanto a gente se dedica a adorar a Deus. Quando a gente está numa espiral de reclamação, de murmuração, de ingratidão. Porque no momento que eu murmuro, no momento que eu reclamo, que eu estou chateado com alguma coisa, eu estou sendo ingrato com Deus. Porque se eu olhar para trás, a partir da minha salvação, a partir do meu casamento, a partir da provisão
financeira dentro do meu lar, daquilo que Ele já me deu, da morte dele na cruz por nós, eu já estou sendo ingrato. Quem conhece a Cristo, quem tem uma experiência com Cristo, não deve murmurar, porque no momento que murmura, está exercendo a ingratidão. Por isso, a gratidão, que é o inverso da ingratidão, ela é a matéria-prima da adoração. Porque no momento que somos gratos, o nosso coração está totalmente projetado para adorar ao Senhor, totalmente projetado para saber que tudo o que temos é dele, que não somente o que temos, mas nós, a nossa vida, integralmente é dele. E essa semana foi uma semana assim atípica lá em casa, mais intensa do que o normal. E semana passada a gente foi numa conferência, a gente até fez um combinado. Vamos fazer um voto de não reclamar de nada um mês, né? E a gente lá em casa, quando a gente foi ministrado com essa palavra, foi assim, eu e o Roberto, nós choramos muito, porque realmente é uma coisa que difícil para a gente. A gente tem esse hábito e a gente tem se policiado. Nós não somos perfeitos, mas a gente foi muito confrontado com isso. Eu venho de uma família que a minha mãe tá tudo bem. Ela começa a lembrar das coisas do passado, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E ela começa a lembrar das coisas do passado, ela começa a se lamentar, trazer aquela nostalgia e tipo assim, eu passei por tudo isso, eu preciso trazer isso para cá porque tipo assim, tá tudo bem. Então eu preciso resgatar daquilo para ter algo do que reclamar, do que chorar, por causa das dores dela. E essa ingratidão não é algo que a gente desejou ter, é algo que foi construído em nós. Foi construído desde o ventre. E a gente precisa realmente ter entendimento e buscar as renúncias necessárias para que Deus possa preencher as verdades dele em nós. Amém. Para que ele possa construir em nós esse lugar de adoração, de celebração. A adoração está diretamente ligada à celebração. E isso é um estilo de vida, uma mudança de mentalidade que a gente vai construindo com Deus dia após dia. Mas a gente precisa se conscientizar do que realmente nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos, eu não falo nem errando, mas daquilo que nós não estamos acessando e entrar nesse lugar de arrependimento, ter consciência, porque Deus não vai arrombar portas. Então, a gente, até uma vez a Letícia ministrou que a murmuração é a oração contrária. Tipo, você está orando, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Quando você murmura, você está fazendo o contrário. Não me dá, não resolve, não me abençoa. É isso que nós fazemos quando nós murmuramos. A murmuração é a linguagem do deserto, né? É o que o povo mais fazia. Um trajeto de 15 dias virou 40 anos e nenhum deles entrou em Canaã. Por conta da postura de murmuração, de reclamação, de saudade do Egito, da escravidão, sendo que Deus estava os direcionando para celebrar, para adorar a Deus num lugar só deles, num lugar de prosperidade. E quando a gente começa a fazer esse comparativo de gratidão e ingratidão, a gratidão ela tem esse poder, ela traz uma prosperidade não somente na nossa alma, no nosso espírito, mas material também. É impressionante o poder da gratidão. E ela tem o poder de multiplicar. Quando a gente vê ali em João 6,11, Jesus, ele orando pelo pão, ele não orou, Senhor Jesus, Senhor Deus, provê para nós o pão, não. Ele já orou multiplicando. Ele já orou agradecendo, dando graças. Numa postura de gratidão, e os pães se multiplicaram. Ele não orou pedindo para Deus multiplicar os pães. Ele orou dando graças. Ele já iniciou a oração dele dando graças.
E, consequentemente, os pães se multiplicaram. Então, a gratidão ela tem esse poder de expandir, esse poder de multiplicar, não somente na nossa alma e no nosso espírito, mas materialmente também. Esse é o poder da gratidão. Amém? E, por outro lado, a ingratidão tem um poder inverso. É o poder reverso a ingratidão. A ingratidão ela tem o poder de subtrair, tem o poder de reduzir, tem o poder de escassez. E ela, assim como a gratidão é a matéria-prima da adoração, a ingratidão, como a Ju acabou de falar, é a matéria-prima da murmuração. E ela vai diminuir, ela vai subtrair aquilo que a nossa fé teve o poder de conquistar. Quando Jesus fala dos leprosos, nos traz uma reflexão sobre a lepra da ingratidão, que tem o poder de fechar os céus. Tem o poder de impedir a provisão das bênçãos em nossa vida. É impressionante. É impressionante que o poder que a ingratidão tem de realmente fechar os céus. Porque se estamos vivendo uma vida de murmuração, provavelmente, na prática, pare para pensar, nós oramos muito menos, nós adoramos muito menos, nós celebramos muito menos. Então isso fecha os céus. Isso realmente cessa as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Se a gente reclama do carro, que o carro vai quebrar, provavelmente. Ah, meu carro quero trocar de carro, mas não tem condições de trocar, e começa a reclamar do carro, o carro vai quebrar. Se reclama do salário, que o salário é muito pouco, dificilmente ele vai render, dificilmente ele vai dar conta dos compromissos mensais. Se reclama da casa, alguma coisa da casa, vai quebrar, É impressionante o poder da ingratidão, o poder destrutivo que a murmuração nos traz. Esse poder destrutivo de secar mesmo, de trazer uma escassez. A ingratidão e a insatisfação não são punições. A Ju falou um pouquinho sobre isso. A ingratidão e a murmuração, elas não são uma fonte assim de punição de Deus. Ela por si só já nos faz sermos punidos. Ela por si só já nos faz sofrer. Ela por si só já nos faz não desfrutar das bênçãos do Senhor. Quer falar algo? Não? A cura de Deus para a ingratidão. Então tá. Se a ingratidão tem toda esse poder negativo sobre as nossas vidas, como nos livrarmos dela, né? Como realmente Deus pode nos ajudar a nos livrarmos. Falei um pouquinho antes, sermos gratos, praticar a gratidão. Foi. Ela dá umas expressões assim, eu acho que ela quer falar alguma coisa. Quer não? Não, pode continuar. Então, não tem outro caminho que não seja realmente nós praticarmos, exercitarmos a gratidão. Porque a ingratidão, ela restringe as bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. A insatisfação nos leva a dar mais ênfase naquilo que não deu certo do que naquilo que deu certo. Um exemplo. Uma pessoa que você teve momentos extraordinários, momentos abençoados, momentos preciosos, talvez um amigo, talvez um familiar, talvez um casal de amigos que frequentava a sua casa, frequentava a sua mesa, momentos extraordinários, mas que em alguma circunstância, em algum momento da vida, houve algo que quebrou essa aliança, houve algo que trouxe um distanciamento, houve algo que retirou a afinidade que existia, a intimidade que existia, talvez uma deslealdade, talvez algo que realmente trouxe à tona uma infidelidade. É impressionante se nós não nos policiarmos. É impressionante como que fica na nossa memória só aquela dor. Nós não trazemos à nossa memória os momentos bons que tivemos com aquela pessoa. Nós não deixamos vivo na nossa memória os momentos abençoadores que nós tivemos com aquela pessoa. A única coisa que fica latejando na nossa memória é a dor,
talvez a frustração da deslealdade. É impressionante como nós somos enviesados para potencializar o lado ruim, para potencializar aquilo que não deu certo, ao invés de potencializarmos aquilo que deu certo. A gente se apega na murmuração, foi o que a Ju disse sobre a família dela. É um apego à parte ruim, parece que é para ter motivo de murmurar. Pode falar. E eu sei que vocês já viram o exemplo, né? Mas tipo aqui, vamos supor que essa jarra aqui já está um pouquinho, mas que ela tivesse pelo meio. A jarra estaria meio cheia ou meio vazia? E às vezes a água está no meio, mas a gente não olha a água que tem, a gente só olha a água que falta. E aí a gente acaba não usufruindo e não celebrando e perdendo muitas vezes a água que tem. Igual quando a gente tem problema de relacionamento em casa com o marido. A gente, principalmente eu que sou melancólica, é uma coisa que eu me policio muito. A gente só consegue, no momento da crise, a gente só consegue enxergar a crise. Parece que a gente esqueceu tudo de bom. A gente não consegue trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. Tipo, fez alguma coisa que me chateou. E muitas vezes o que me chateou não é nem errado. É porque a minha expectativa era diferente. E aí a gente não consegue ser grato por tudo que Ele é. Pela forma como Ele me abençoa. Pelo homem de Deus que Ele é, pelo Pai bom que Ele é. Eu só consigo ver pelas circunstâncias que está acontecendo naquele momento. E aí eu começo a murmurar. E a gente, mulher, tem necessidade de falar. Né? E aí a gente acaba sendo infiel com o nosso marido. Porque a gente tem necessidade de falar dele, de expor as vulnerabilidades dele. E eu não estou dizendo que não tem que falar. A gente tem que pedir conselho. Mas para quem vai ajudar. Mas para quem realmente vai saber nos aconselhar. E lá, se a gente for olhar Salmo, 70% de Salmo são lamentações. E a gente, diante de um problema, a gente não deve chorar? Até Jesus chorou. Mas existe uma diferença entre a murmuração e a lamentação. Entre o conformismo. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos murmurando são coisas que nós não sabemos lidar. E a gente fica igual criança, chorando, pedindo para Deus tirar aquele problema enquanto Ele quer nos ensinar a lidar com aquele problema, com aquela dificuldade. E aí a gente fica esperneando igual criança, para tirar o problema, enquanto Deus, na sua justiça, quer nos preservar, nos ensinar a lidar com Ele. A lidar com as nossas diferenças, morrer para nós mesmos, confiar e falar para o Senhor. Senhor, faz primeiro em mim. Me ajuda a lidar com essa tempestade, me ajuda a lidar com esse barco balançando, me ajuda a lidar com as minhas vulnerabilidades. Me ajuda a amar no meio da dificuldade. E a gente deve ir para o nosso quarto, estar em secreto, e falar com Deus e orar. Me ensina a ver o que o Senhor vê. Me ensina a lidar com essas circunstâncias. O que o Senhor quer de mim? E a gente fica igual criança reclamando. Estou cansada, estou passando pela prova, a nossa vida é murmurar. Meu Deus, como que eu fui confrontada com isso? E quando eu me posicionei, como que os céus abriram sobre a minha vida. Aleluia. Com provisão de pessoas, provisão com alegria, com leveza, com descanso. Quando a gente entende isso, vem um descanso do céu no meio da tempestade. Aleluia.
E não é se conformar com aquilo, mas é acessar uma nova geografia, acessar um novo lugar em Deus. Entrar no portal de adoração e não no portal de murmuração. Amém. E não se deixar perder aquilo que nós conquistamos. Porque se a gente entrar nesse portal de murmuração, até o que nós acessamos, nós perdemos. Verdade. E não há ninguém mais interessado em nos abençoar do que Deus. Quem atrapalha o processo somos nós. Não há ninguém mais interessado em nos abençoar e nos ver cumprir o propósito e trazer a plenitude de Cristo para as nossas casas do que Deus. E muitas vezes a gente se distrai. Mas hoje Deus quer nos levar nessa geografia. Hoje Deus está abrindo um portal aqui nesse lugar. Aleluia! Para nós acessarmos uma nova geografia. Acessarmos esse lugar nele. Um novo nível para as nossas casas. Um novo nível de adoração, de celebração. Um novo nível de maturidade. Um novo nível de frutificar da nossa casa. Um novo nível de celebração. De alegria, de descanso. Aleluia. E outra coisa, é muito importante. O diabo ele não tem o poder que Deus tem de ler o nosso pensamento. Então, no momento que a gente cessa a murmuração, a gente cessa o poder do diabo agir. No momento que a gente não libera palavras de ingratidão, de murmuração, o diabo não tem com que se apegar. Ele não vai ter legalidade nenhuma sobre nós, de roubar a nossa celebração, de roubar a nossa adoração. Porque no momento que a gente libera uma palavra de murmuração, aí sim, aí ele vai ter o que se apegar e vai ter legalidade sobre as nossas palavras lançadas. Palavras são decretos. Então toda palavra lançada, a Bíblia fala muito sobre isso. Você escolhe entre a vida ou a morte, palavras de bênção ou palavras de maldição. Palavra é vida. Então assim, no momento que a gente cessa a murmuração dentro do nosso lar, o diabo não vai ter do que se apegar. Ele não vai ter legalidade para nos roubar a celebração e a adoração. Então, não murmure. Faça esse propósito, como a Ju disse aqui, ela e algumas irmãs aí. É desafiador. Como ela mesma disse, tivemos uma semana atípica lá em casa, muito mais acelerada do que o normal, mas a consequência vai ser uma bênção. A consequência realmente, ela é muito gratificante. Amém? Amém. O que você quer? Não. E o que já falamos aqui, né? Esse espírito de murmuração, de crítica, ele tem tudo a ver, ele está totalmente conectado ao espírito de pobreza, ao espírito de miséria, ao espírito de sofrimento. É impressionante como que a gente entra numa espiral de abismo mesmo. Quando a gente está nessa vida de murmuração, porque é contagioso. É impressionante, a gente vê até as crianças percebem. Até as crianças sentem e até as crianças entram nesse estilo de vida. As pessoas ao nosso redor. Abra Salmo 116, por favor. Verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aqui na outra versão. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito. Que darei ao Senhor. A gratidão é o que a gente olha aí, né? Salmo 116.
O que seria, né, esse ato de gratidão, essa oferta de gratidão? É realmente trazer à nossa memória aquilo que Deus já fez por nós. Como eu disse, se nós colocarmos somente o que Jesus fez por nós, somente o que Deus fez por nós, entregando o seu único filho, já seria motivo de gratidão para o resto da nossa vida. Ele nos deu a oportunidade de não vivermos uma morte eterna. Já seria. Aí, além disso, a gente vê, nós estamos aqui vestidos, nós estamos aqui com saúde, nós estamos aqui, todo mundo aqui teve condições de pagar R$30, por mais que seja um valor irrisório diante de tudo que a gente recebe aqui, mas todos tiveram condições. Então, nós temos muito além do que a grande maioria da população. Mas se não tivéssemos nada disso, pelo que Cristo fez por nós, já teríamos motivos de sobra para sermos gratos, amém? E o que é esse ato de gratidão? É realmente trazermos à memória aquilo que Deus já fez por nós. Se nós estivermos vivos em nossa memória, constantemente, diariamente, aquilo que Deus fez, assim como comigo, vários aqui que eu conheço, também teve a mesma história de Deus ir lá, retirar do lamaçal do pecado, trazer para a sua gloriosa e maravilhosa luz. Cara, se a gente ficar o tempo todo só lembrando disso, nós vamos ter mais facilidade para sermos gratos. E volto a dizer, no momento que isso é gerado dentro de nós, a matéria-prima da adoração está sendo gerada, e nós teremos mais condição de ser verdadeiros adoradores. Nós precisamos meditar sobre esse salmo, sobre vários outros que falam sobre a oferta de gratidão. O salmista aqui, ele estava prestes a fazer uma oferta ao Senhor. Aí ele se parou para pensar e falou assim: o que darei ao Senhor? O que é suficiente por tudo que Ele me fez? O salmista estava ali meio que deu aquele bug assim, falou: meu Deus, eu não tenho condições de dar algo ao Senhor. Só que somente a gratidão dele já é espetacular. A palavra de Deus fala que a nossa gratidão sobe como incenso suave às narinas de Deus. Quantos livramentos cada um de nós aqui tivemos. Quantas experiências cada um de nós aqui já tivemos com Deus. Curas na enfermidade, como curas na alma, como a Ju disse. Vitórias, conquistas, promoções profissionais. Hoje mesmo, um irmão estava compartilhando conosco agora no início da manhã sobre uma promoção no trabalho dele, da felicidade dele, da gratidão dele por isso. Nós temos muitos motivos para não sermos ingratos. Muitos, muitos. E o salmista aqui, ele foi trazendo os registros na memória dele, para ele ver o que realmente ele poderia dar ao Senhor. E o que ele poderia dar? A gratidão. Porque materialmente nós não temos, vou ofertar mais. Que é dinheiro para Deus? Eu vou servir mais na igreja, não vou faltar mais cultos. Amém. Agora a gente tem um só no domingo, e tem gente que falta ainda. Materialmente, com a força do nosso braço, nós não temos o que dar ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Mas nós temos condição, Ele nos ensinou. Vocês têm o que dar, que vai alegrar muito o meu coração, que vai realmente subir como algo aromático, algo cheiroso, um incenso suave para mim. É a gratidão no coração de vocês. E o salmista era como isso, ele não tinha nada, ele não tinha o que dar, que não fosse a gratidão. Amém? Quer falar alguma coisa? Amém. Oração como incenso. Olha lá em Salmo 141 fala sobre isso.
Salmo 141, 2. Lá no finalzinho do livro de Salmos. Salmo 141, 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Amém? Lá em Marcos 14, de 3 a 9. Marcos 14, de 3 a 9. Vou ler aqui. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão. Muitos conhecem esse texto. Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram eles. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam aquela mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão como para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. E aqui estamos nós hoje falando dessa mulher. Jesus já havia dito que por onde fosse dito, por onde fosse anunciado o evangelho, por onde fosse falado dele, aquela mulher seria lembrada. E isso acontece até hoje. O que você está mexendo aí, mulher? Estou olhando. Pode falar. E essa mulher, ela tem outra passagem que ela fala que muito é perdoado, muito ama. A gente não tem noção da grandeza da obra de Deus na nossa vida. E quando eu leio esse texto, que é muito perdoado, muito ama, eu me identifico muito, assim, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei onde eu estaria sem Jesus hoje. Eu sei que eu não estaria num lugar bom. Eu sei que eu estaria... Sei que eu nunca estaria aqui sem Jesus. Talvez os meus filhos nem existissem se eu e a minha casa a gente não tivesse tido um encontro verdadeiro com Cristo. E muitas vezes a gente murmura, tá? Eu me incluo, a gente mesmo. E a gente murmura reclamando de algo que a gente pediu tanto para Deus. Nosso marido, nossos filhos, nossa casa. Eu não estou dizendo que a gente não cansa, né? Mas muitas das vezes a gente fica só reclamando daquilo que a gente orou tanto. O ministério, o trabalho. E a gente vive nesse ciclo de murmuração, reclamando de coisas que nós oramos e nós choramos e pedimos a Deus. E a gente traz um peso, um cansaço. A gente retém o céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E a gente se esquece de onde Deus nos tirou. A gente se esquece que quem é Jesus. A gente esquece, a gente começa a viver uma vida no natural, vivendo as coisas naturalmente. E a gente precisa mesmo parar de se distrair, abrir os nossos olhos e enxergar a nossa vida à luz da palavra de Deus, quem nós somos, para que a gente possa criar uma nova cultura, um novo hábito. A murmuração atrasa os processos de Deus na nossa vida, atrasou o povo de chegar na terra prometida. Aquela geração que murmurou não entrou. Deus esperou vir uma nova geração para trazer uma nova cultura. Os espias, quando foram espiar a terra, eles só viram o problema. Eles não viam a promessa que tinha. Eles tinham uma promessa de Deus, uma palavra de Deus.
E eles só conseguiam ver as dificuldades. Os únicos dois que viram o lado bom desfrutaram da terra prometida. Desfrutaram. E isso é uma vida de gratidão, de crer. Porque viram só a dificuldade. Muitas vezes a gente não consegue acessar porque a gente só vê as dificuldades. A gente não vê aquilo que Deus já abençoou, declarou sobre nós. As promessas que Deus tem para nós. A gente não tem fé para crer. A gente vive uma vida no natural. Só olha as ondas do mar balançando o barco. Porque nós precisamos realmente nos movimentar pelas nossas convicções, pela nossa fé, e não pelas circunstâncias, como a Ju mesma disse. E não se trata do nosso nível de pecado, mas se trata do nosso nível de consciência do nosso pecado e do quanto nós fomos perdoados. É isso que precisa fazer sentido para nós. Porque quando a gente olha um cara igual o rei Davi, fazer o que ele fez, e Deus falar que é um homem segundo o meu coração, é nítido que não se trata dos níveis do meu pecado. Se trata do nível da minha consciência do pecado, e essa consciência me leva a um genuíno arrependimento e vai me trazer a memória do perdão de Deus sobre a minha vida. É isso, um nível de consciência do pecado e do quanto eu fui perdoado por Deus. É isso que precisa fazer sentido para nós. Amém? E essa mulher, né, que derrama esse frasco, ela derrama um perfume. É quando ela quebra, né? Ela derrama um perfume. A nossa adoração, a nossa cultura de viver uma vida de adoração exala um perfume. A palavra de Deus fala muito sobre isso, sobre exalar um perfume. Um perfume que toca o céu, que abre o céu sobre a nossa casa. E há duas características do perfume, que é a fixação, a durabilidade dele e o cheiro dele, a fragrância dele. Então a nossa adoração, a nossa gratidão precisa ter essas duas características, a durabilidade. Não oscila de acordo com as ondas do mar. Não oscila de acordo com as circunstâncias. Mas ela é durável. Ela tem uma durabilidade porque a nossa adoração ela é constante, porque os nossos olhos estão voltados para Cristo. Amém. Para a obra redentora de Cristo na cruz por nós. Por tudo que Ele já fez por nós. E não é ignorar o problema, como eu falei. É ter consciência que Jesus tem, por esse sacrifício, Ele tem uma graça para liberar sobre as nossas vidas. Que a gente possa passar por esses períodos adorando, sendo grata por tudo aquilo que Ele já fez. E o perfume, o cheiro que a gente exala com a nossa adoração, um cheiro de pureza, um cheiro de quebrantamento, um cheiro realmente de adoração pura, verdadeira. Mesmo que sejam com lágrimas, semeando com lágrimas, mas com adoração. Aleluia. Quebrando cadeias na nossa casa, na nossa vida, como Paulo e Silas na prisão, né? Adoraram quebrando cadeias. Quebra cadeias a nossa adoração. Ciclos que se repetem, maldições hereditárias. A gente precisa acessar esse lugar de quebrar isso nas nossas vidas. De quebrar essas maldições, essas mentiras que foram colocadas dentro de nós. E o que essa mulher fez ali aos pés de Jesus foi fruto de uma gratidão. De uma gratidão a Jesus. E o que ela fez, né, gerou um memorial diante de Deus, tanto que está sendo contado até hoje. E esses atos de gratidão que resultam em adoração, que a gratidão é a matéria-prima da adoração, gera créditos com Deus.
Volto a dizer, nós vamos pecar, nós vamos falhar em algum momento novamente. Mas a nossa vida de gratidão, ela gera créditos com o Senhor. Ela gera créditos com o Senhor, que a partir da nossa consciência do pecado, do nosso genuíno arrependimento e do perdão divino, nós vamos ter essa vida constante que a Ju disse. Nós não vamos viver uma vida instável. Nós não vamos viver uma vida cristã de instabilidade, de que as circunstâncias vão ditar o nosso dia. De que se aquilo que nós planejamos não deu certo, aquilo vai determinar o meu humor. Aquilo vai determinar se eu serei ou não grato naquele dia. Não. No momento que a gente tem uma vida de gratidão e adoração, a gente gera esses créditos com o Senhor e vamos ter uma vida cristã, uma vida com Deus constante e reta. E uma forma que a gente não pode deixar de falar sobre essa vida de adoração são os nossos dízimos e ofertas. Porque quando Deus faz essa obra redentora nas nossas vidas, a gente crê em tudo que a palavra fala. E essa mulher, ela entregou, os discípulos estavam olhando para dinheiro e ela não olhou para o valor financeiro que aquilo tinha. Ela ofereceu tudo que ela tinha. Ela ofereceu tudo porque a obra de Cristo na vida dela foi tão grande que aquilo se tornou pequeno. E a gente também não pode reter essa adoração na nossa casa, de dízimos e ofertas. Porque se Cristo não governar a nossa casa, quem vai governar as nossas finanças? Se Cristo não lidera o nosso coração, Mamon vai governar sobre as nossas finanças. E aí a gente vai lá para o texto de Malaquias que fala, né? Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Tem um texto que fala, que eu gosto muito, fazei prova de mim. E o texto aqui fala, abrirei as janelas do céu. Então é um tipo de portal que se abre. Não adianta a gente ficar assim, oh, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas a gente não está na obediência. Deus é bom, Deus vai derramar, agora Deus vai multiplicar, porque eu não murmuro mais, eu não reclamo mais, mas a gente retém aquilo que é do Senhor, a gente não adora com o nosso tempo e com o nosso recurso. Não adianta a gente falar isso, dizer eu não vou murmurar mais. Só na teoria. Só na teoria. E Mamon governar o nosso coração e o mundo tomar todo o nosso tempo, a gente não ora, não lê a Bíblia, entendeu? Que é por inteiro. E aqui fala, abrirei as janelas do céu. É um portal que se abre, porque você entrega em adoração aquilo que é do Senhor e aquilo, porque dízimo é obediência, oferta é adoração. Então é uma forma da gente dizer, eu te adoro, tudo que eu tenho é teu. E o que eu tenho para te dar é pouco diante do que o Senhor já fez. E o texto, eu gosto muito quando fala, fazer prova de mim. Fala sobre provar de Deus. Provar de Deus, degustar de Deus. Deus não quer que a gente entenda Ele como que a gente bota o nosso dinheiro, eu vou botar o meu dinheiro lá porque Deus falou que o meu dinheiro vai render. Não é isso, Ele quer que a gente prove dele. Que a gente prove realmente daqueles lugares que nós possamos acessar nele. Que a gente tenha experiência com ele. Que a gente viva a palavra, as promessas. Deus não está interessado no nosso dinheiro. Ele não precisa da gente para fazer nada disso. Ele poderia fazer sozinho. Mas Ele quer que a gente prove dele.
que a gente experimente Ele. É isso que Ele deseja acessar. Então, se você tem dificuldade na área financeira, hoje vai ser quebrado isso em nome de Jesus. Se você tem resistência, porque você se frustrou com alguma igreja, com alguma liderança, que essa pessoa acerte contas, Deus preste conta, ela preste conta com Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ele quer que a gente prove, experimente dele. Aleluia. E continuando falando sobre a oferta, o apóstolo Paulo, lá para a igreja de Filipos, fala bem sobre isso também. Filipenses 4, de 10 a 18, fala assim, ó, como eu me alegro no Senhor, Paulo dizendo, o apóstolo Paulo dizendo aqui para a igreja, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados pela sua bondade. No momento tenho tudo o que preciso e muito mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Então, tudo que a Ju disse aqui, claro, a igreja tem as suas obrigações, tem todo o seu custo, esse ar-condicionado ligado, essa energia, a estrutura, a limpeza, o aluguel, tudo. Parte daquilo que a gente oferta, daquilo que dizima, é para isso mesmo, é para o suprimento da casa do Senhor. Mas muito além disso, a nossa oferta, a nossa gratidão, a nossa prática de uma fé genuína, de uma gratidão genuína, que ao confiar os nossos recursos, ao declarar que o Senhor é o dono dos nossos recursos e não Mamon, nós estamos contribuindo com tudo isso, nós estamos abençoando talvez uma família que está necessitada, nós estamos abençoando uma pessoa que está ali precisando de algo, mas principalmente, Deus recebe como um aroma suave. O apóstolo Paulo está dizendo, a Bíblia fala sobre isso. Deus recebe como um aroma suave e fica registrado com créditos de justiça. Amém? Aleluia. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós não podemos dar dízimo, nós não podemos dar ofertas, primícias, nós não podemos ajudar o próximo porque falaram que tem que ser, por uma obrigação. Não, nós precisamos ser obedientes, mas nós precisamos ter um entendimento para que a nossa motivação seja a motivação correta. Amém? E Paulo sabia, né? O pessoal gosta muito da parte aqui, o texto que eu li está numa versão diferente, a versão mais conhecida, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muitas pessoas, já vi várias tatuagens, né, no corpo, tudo posso naquele que me fortalece. É muito legal, né? Muito forte. Mas os versículos anteriores, Paulo fala. Antes de Paulo falar isso, eu sei o que é estar com a barriga vazia ou cheia, eu sei o que é estar em tempo de fartura, de abundância ou de escassez, ser perseguido ou estar de boa. Aí diante de tudo isso, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. E aí, como eu disse, né, tudo isso gera créditos de justiça diante de Deus. E Deus, né, o reino de Deus, ele é assim, ele não trabalha com dinheiro, ele trabalha com crédito. Né? O reino de Deus é assim. E a importância do crédito espiritual é quando sentimos a falta do dinheiro na conta corrente,
percebemos a importância de crédito, né? Porque nem sempre nós vamos estar adorando ao Senhor com coração grato, nada vai nos abalar, nada, nenhuma perseguição, nenhum boleto que vai vencer segunda-feira, nada vai nos abalar. Não, nós não vamos estar sempre assim. Mas, quando a gente se posiciona em ter uma vida de gratidão e adoração, nós temos crédito com o Senhor. E assim também no casamento, não é verdade, meu amor? No casamento, né? Casamento nem sempre, né? O marido, a esposa vai estar de boa, vai estar agradando, vai estar disposto, né? A ir para o quarto, depois que aconteceu tudo, dar aquele tempo mais próximo. Mas, se o cabra tiver crédito, né, Samir? Talvez aquela semana nós demos mole, vacilão, mas temos crédito. E a mulher sábia vai lembrar desse crédito, porque Deus lembra. Fofo essa semana aí fez um crédito, ó. Não foi, Paulinha? Olha lá a Paulinha dando joia lá. Arrasou. Boa, Léo. Glória a Deus. Pega o tutorial com o Léo aí, os homens aí, ó. Amém? E aí, meu amor? Mas amém. A gente já está indo para a reta final. Eu queria que você não te dispersasse. A gente já está finalizando aqui, 11 e 12. Mas nós precisamos que vocês entendam isso, que realmente o coração de vocês seja uma terra fértil para essa semente. O Senhor deseja curar a nossa casa. O Senhor deseja nos curar de nossas mazelas. O Senhor deseja restaurar o lar de cada um de vocês. E a ingratidão muitas vezes impede o agir do Senhor. E a Ju falou um pouco sobre isso aqui. Não se trata de sermos pessoas ruins, não se trata de que nós realmente não estamos querendo obedecer ao Senhor. Talvez venha da sua linhagem, talvez venha da sua genealogia, talvez venha do seu histórico de vida. Você não recebeu algo, mas isso não determina que você não pode dar algo. Aquilo que você não recebeu. Talvez não é intencional da sua parte. A vida que você está levando, os erros que você está cometendo. Talvez de fato é uma genética ruim. Mas isso não determina quem nós somos. Isso não pode determinar quem nós somos. Mesmo o que nós fizemos, independente, talvez não foi o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, talvez fomos nós mesmos. Isso não determina quem você é. A palavra de Deus diz que quando há um arrependimento genuíno do pecado, Deus fala, dos teus pecados eu não me lembro mais, já joguei nas profundezas do mar. Quem lembra ou constantemente tenta nos acusar é o diabo, ou alguns usados pelo diabo. Mas ninguém tem o direito, porque Deus já disse, se há um genuíno arrependimento, eu não me lembro mais. Então nós não podemos nos apegar a isso. Não podemos. Que essa manhã seja de fato um divisor de águas na vida de cada um de nós. Amém. Que essa palavra, o que ela tem gerado dentro da nossa casa, como a Ju mesma disse, que possa gerar na casa de vocês também. Que saiamos daqui dessa manhã não acalentados, agraciados, mas incomodados, mas confrontados, desafiados a mudar o nosso estilo de vida. Que possamos realmente manter na nossa memória as coisas boas, tanto do que Deus fez para nós, quanto do que as pessoas ao nosso redor fez para nós, o nosso cônjuge fez para nós, os nossos filhos fizeram para nós, os nossos amigos, os nossos líderes. É isso que precisa estar na nossa memória, é isso que precisa estar constantemente vindo à tona, para que tenhamos condição de sermos gratos em toda e qualquer circunstância, em tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo disse. Porque a ingratidão, ela reduz tudo. A ingratidão, ela reduz
Tudo. A ingratidão fecha os céus. A ingratidão impede daquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. No texto de Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E é como eu falei, a gente precisa trazer à memória essas recordações, esses lembretes. Coloque na sua casa. As meninas vão estar distribuindo aí um papel que a gente fez para cada casal. Pode distribuir, tá, meninas? Para cada casal. A gente fez um papel mais durinho, é pequeno, mas assim, para ficar num lugar acessível, visível, para vocês colocarem, se lembrarem. A Bíblia fala, né, que a gente tem que pregar a palavra de Deus na testa, para realmente ela entrar na nossa mente e a gente ruminar a palavra, a gente não se esquecer. Muitas vezes a gente está distraído, então vamos colocar lembretes para que a gente possa levantar um altar de adoração na nossa casa todos os dias, para que a gente possa trazer à memória tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro, que é nobre, que é correto, que é puro, amável e admirável. Eu sei que esse papel é pequeno para tantos motivos que nós temos para agradecer, mas a gente precisa trazer isso, porque a gente não pode deixar mais a ingratidão reduzir o amor, a alegria e a celebração na nossa casa. Quando a gente se posiciona em gratidão e obediência, a gente tem um respaldo de estar nas mãos de Deus. Essa segurança que eu só terei a partir desse estilo de vida. Cultivando essa nova mentalidade, cultivando essa cultura dentro da nossa casa. Novos hábitos, uma nova mente. E a gente não vai conseguir fazer isso sem a palavra de Deus. A gente não vai conseguir ser transformado sem a palavra de Deus. O casal está sensível um ao outro, trazendo à memória do outro todos os motivos para serem gratos. Não usando um mecanismo de correção, mas de ajuda e de apoio. Nós mulheres precisamos ser essa auxiliadora, essa mulher que traz a memória. Façam tempos de celebração na casa de vocês. A gente colocou até aí um escalda-pés muito cheiroso, que tem aí como usar. Tira um tempo para isso, sabe? Um momento, a mesa é um lugar de celebração, o leito é um lugar de celebração. E a gente não pode deixar mais o diabo roubar isso de nós. Às vezes a gente conquista, mas não celebra. A gente não pode deixar mais ser roubado aquilo que nós já conquistamos. Nós precisamos avançar, adentrar esses espaços geográficos de um novo nível, de novas bênçãos, de mais unção, de mais poder de Deus, de prosperidade material, da graça de Deus, de nos conceder tudo aquilo que nós precisamos, de acessar esses lugares em Deus que vão abrir os nossos olhos, que vão nos capacitar com instrumentos, com armas espirituais para vencer essas batalhas. E eu não sei vocês, mas do ano passado para cá eu comecei a perceber alguns momentos que a Ju acabou de dizer aqui, de conquistas sendo impedidas de ser celebradas. Situações que nós talvez estávamos orando ou querendo, trabalhando para ter, ou talvez um tempo de qualidade de casal, talvez passar um final de semana só nós dois, ou em família com as crianças. E era impressionante que naquela semana que estávamos diante dessa conquista, vinha alguma coisa, do nada assim, alguma coisa para realmente tentar frustrar aquela celebração, de tentar sepultar aquele momento de alegria. Então nós precisamos estar atentos
Nós precisamos estar discernindo, porque o diabo ele está o tempo todo, e volto a dizer, no momento que a gente murmura, a gente dá legalidade. O diabo tem que se apegar e ele vai ter legalidade para realmente vir e frustrar um momento de celebração. E como a Ju disse, nós não vamos celebrar algo que nós conquistamos. Ah, Roberto, Ju, mas e aí? Eu já liberei palavras de ingratidão, eu sou murmurador, murmuradora, a nossa casa é um ambiente de murmuração. O que fazer com essas palavras de ingratidão que já foram lançadas? Com portais que foram abertos de reduzir, de redução, portais que nós demos legalidade para o diabo acessar nas nossas vidas. Né? É isso que a gente está falando, porque aquelas palavras que nós já lançamos, elas foram portais abertos. E a palavra não acaba. E a palavra não acaba. Quando a gente lança uma palavra, seja operando para a vida ou para a morte, ela fica no mundo espiritual. Ela está lhe dando continuidade no mundo espiritual. Exatamente, a palavra ela não acaba. A palavra que liberamos, como eu disse, palavras são decretos e elas ficam na memória, ficam no ambiente espiritual. A única forma dessa palavra se acabar é nós invertermos a palavra. É nós realmente fazer uma conversão dessa palavra. Porque a palavra não acaba. Deus, quando falou, ele criou. Tudo que Adão falou, já existiam os animais, já existiam as plantas, mas ainda não era. Só passaram a ser depois que Adão liberou as palavras, chamando do nome. Já existia, mas não era. Só se tornou depois de uma palavra liberada. Assim é a palavra. Então, se houve palavras liberadas de ingratidão, de murmuração, elas precisam ser convertidas em palavras de gratidão, palavras de celebração, de adoração. É a única forma. Porque Deus compartilhou com o homem, conosco, esse poder criacional através da nossa palavra, do que nós declaramos e decretamos sobre nós, sobre a nossa vida e sobre aquilo que nós temos autoridade, aquilo que leva o nosso nome e a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos negócios, as nossas gerações. E a palavra de Deus fala que tudo que nós plantarmos hoje, que nós construímos hoje, vai recair sobre até a nossa próxima 4ª geração. Então, nós precisamos inverter essas palavras para que isso seja quebrado e a nossa casa seja abençoada até a 4ª geração. Renunciar à palavra de maldição e abrir um portal de bênçãos, uma nova cultura de acessar um portal de bênçãos que vai chegar até a nossa 4ª geração. Porque a palavra é semente. O semeador saiu a semear e a semente era a palavra. Palavras são sementes. Então toda palavra liberada, ela vai gerar um fruto. Porque toda semente gera fruto. E a palavra liberada hoje, eu vou me alimentar desse fruto amanhã. Então, se houve palavras de maldição, de ingratidão, de murmuração, elas precisam ser renunciadas para essas sementes ou esses frutos esses frutos já existentes serem mortos, serem destruídos, para que a nova palavra seja semeada. E não vai ser de um dia para o outro. Nós vamos ainda ficar sofrendo com os frutos ruins por um certo período. Mas à medida que nós vamos semeando boas palavras, à medida que nós vamos semeando gratidão, à medida que nós vamos celebrando a adoração, celebração, vai diluindo os frutos ruins. Aleluia! Amém? Quanto mais bons frutos, menos efeito os frutos ruins terão, até um ponto deles se acabarem. Amém? Coloque-se de pé. Vamos fingir que já está acabando. Porque não acabou ainda não. Mas tem uns aí que estão meio com sono. Eu estou olhando para o olhinho deles. Vocês entenderam? Tá dando para entender? Porque a gente fica às vezes aqui preocupado porque, meu Deus, nós não temos didática nenhuma para que isso entre no coração de vocês, mas nós cremos que o Espírito Santo está fazendo.
Amém. Nós cremos que o Espírito Santo vai fazer com que o coração seja uma terra fértil e essa semente, essa boa semente, frutifique. Efésios 4, 17 e 24, vai ser o último texto que nós vamos ler antes de orar. É importante a gente... Efésios 4, 17 a 24. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Portanto, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza ou da sua velha vida e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e as suas atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeira, justa e santa como Deus. Aqui, bastante atenção. Quando a gente tem uma experiência com o Senhor, não sei cada um de vocês, mas eu tive uma vida muito intensa no mundo, na promiscuidade, na droga, na imoralidade sexual. Quando a gente tem uma experiência verdadeira com o Senhor e tomamos uma decisão de segui-lo, e tomamos uma decisão, uma conversão de caminhada, de realmente renunciar tudo aquilo que nós fazemos, a maioria, sim, realmente consegue. A gente se posiciona assim como eu me posicionei e parei de fazer tudo o que eu fazia. Mas na maioria das vezes nós temos dificuldade, nós temos facilidade de nos esvaziar do velho homem, da velha mulher. Mas às vezes a gente tem dificuldade de nos enchermos de Deus. Porque não basta nos esvaziarmos da velha vida. Não nos basta parar de fazer as coisas do mundo. Nós não vamos conseguir ser constantes dessa forma. Uma hora ou outra nós vamos cair, uma hora ou outra nós vamos voltar para aquele mundo. Nós precisamos nos esvaziar, é o primeiro passo. Mas nós precisamos nos encher de Deus. Só assim nós vamos conseguir ser constantes. Só assim nós vamos ter força para vencer o mal. Só assim nós vamos ter força para acessar outros corações, para oportunizar outras pessoas viverem o que nós estamos vivendo, para influenciar as pessoas ao nosso redor. As verdades de Deus precisam estar dentro de nós e serem aplicadas no dia a dia. Amém? E eu sei que vocês já me ouviram falando sobre isso, mas eu passei muito tempo vivendo ciclos de murmuração, falando para o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não está vendo aquilo? Como que pode? E eu me ofendia muito com as pessoas. Eu me ofendia muito com o Roberto. Eu me ofendia muito com as pessoas ao meu redor. Havia uma insatisfação dentro de mim. Parecia que eu estava esperando aquelas pessoas adivinharem o que eu estava sentindo e virem suprir. Até que um dia eu tive um encontro com Deus que eu falei assim: Senhor, chega, eu renuncio tudo aquilo que eu acho que é verdadeiro e que é uma mentira. Eu sei que tem lugares dentro de mim que eu desconheço, mentiras enraizadas no íntimo do meu ser que eu desconheço, mas que o Senhor conhece. Então eu renuncio todas elas, tudo aquilo que eu acho que eu sei, mas que não provém do Senhor, que são mentiras, que são enganos, que são lugares que só o Senhor pode preencher, ninguém mais pode preencher. Foi no dia que eu descobri essa oração que Deus começou um processo de cura na minha vida. Foi nessas orações, e a gente precisa ser constante nessas orações de renúncia na nossa vida com Deus. A gente precisa, sabe por quê? A gente, ainda mais crente, a religiosidade está impregnada em nós. A gente lê a palavra. Nossa, eu leio a palavra, eu conheço.
eu conheço. E aí a gente começa a endurecer o nosso coração com orgulho. E a gente impede que Deus adentre esses lugares. E a gente vive as mesmas batalhas e não sai das mesmas batalhas. A gente precisa entrar nesse nível de quebrantamento. Tratar lá a raiz, a lepra do orgulho. E dizer, Senhor, eu não sei lidar com isso. Eu sou doente nisso. Eu tenho pecado contra ti nisso. Eu tenho uma ferida disso. Eu tenho problema com a rejeição. Eu tenho problema com o meu caráter. Eu tenho problema com a mentira. Eu tenho problema de pensar em mim mesmo, mais do que no Senhor, de olhar sempre para mim. Eu tenho problema de ser orgulhosa. E renunciar o nosso próprio eu. Renunciar às mentiras que muitas vezes nós colocamos ou outras pessoas colocaram em nós, para que a gente possa viver a plenitude de Cristo. Amém. Para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós e para a nossa casa. Amém. Não reter mais. E nós vamos orar fazendo essa oração de renúncia. Então se quebrante nesse momento. Se quebrante para que a gente possa orar. Exatamente. Pegue na mão do seu cônjuge. Você que não está com o seu cônjuge de forma profética, ore pensando nele. Como eu disse, não adianta somente renunciar às palavras, à semeadura ruim, palavras de ingratidão, palavras de murmuração. Nós precisamos liberar, trazer as palavras de bênção. Se você reclamava do seu filho, você não é somente parar de reclamar do seu filho, é começar a abençoar o seu filho, é começar a profetizar sobre a vida dele, palavras de bênção, palavras de que ele vai mudar, que talvez ele fez aquilo que desagradou agora, mas que ele vai mudar. Talvez o teu cônjuge fez algo que te deixa muito irritado, muito triste. Não é simplesmente, eu vou parar de reclamar do meu cônjuge, é começar a abençoar o seu cônjuge. É começar a liberar palavras de bênção sobre ele, já com olhos proféticos, já com olhos lá no futuro, com olhos da fé, de que algo vai mudar, de que Deus vai intervir. De que Deus vai intervir. Então ore, feche os seus olhos, ore nesse sentido. Renuncie toda semente ruim que foi semeada e profetize boas sementes. Profetize boas sementes, não somente se livrar do velho homem, da velha mulher, mas se encher do novo de Deus. Ore nesse sentido. Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Como somos abençoados, Deus. Como somos abençoados, Jesus. Sei que é simples pra mim, mas não tenho nada além do coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma canção, me lembrei a ti em adoração. Em resposta a ti,
a uma canção e render a Ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, por tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra mim, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Ora com eles nesse sentido de renunciar mesmo, de repente palavras práticas mesmo. Senhor, um portal está aberto sobre esse lugar, nessa manhã, Senhor. O Espírito do Senhor está aqui. Jesus está aqui. O Senhor quer nos levar, Senhor, a acessarmos um portal de bênção para nossa casa, um portal de obediência, um lugar geográfico, Senhor, de um novo nível que nós ainda não acessamos. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Porque os Teus pensamentos são de bênção, de alegria, de prosperidade para nós. E nós estamos aqui diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, Deus, para renunciarmos, Senhor, todas as mentiras que foram colocadas em nós. Nós estamos aqui, Senhor, para renunciar toda palavra maldita que nós lançamos, palavras de murmuração, palavras contrárias, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor é, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para renunciar tudo aquilo que é mal, renunciar toda mentira, todo engano, Senhor, toda palavra maldita que nós lançamos sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido. Nós cancelamos, nós paralisamos, retiramos do mundo espiritual agora. Aleluia. Em nome de Jesus. Toda palavra, olha aqui. Se algum dia foi lançado palavra de divórcio sobre a sua casa, se junte e renuncie essas palavras de separação, de divórcio. Em nome de Jesus, nós temos uma aliança. Nós representamos a aliança de Cristo e a igreja. Renuncie, retire essas palavras do mundo espiritual. Coloque palavras de eternidade. Aleluia. Sobre a sua aliança. Palavras de bênção. Não importa quantos divórcios houveram antes. A partir de você, as gerações seguintes, não haverá mais divórcio. Não haverá mais divórcio. O céu se manifestará na sua casa. O céu se manifestará sobre a sua casa. Toda doença hereditária está cancelada e paralisada. Em nome de Jesus, todo espírito de falência cancelada, retira todas as mentiras, retire toda palavra que você falou que eu não ia dar certo em nada, que alguém falou com você, que você não é próximo, que você não tem dom. O Senhor compartilhou o poder criacional conosco. O Senhor compartilhou o seu dom criativo conosco. E Deus é fiel e justo para cumprir. Mas nós renunciamos, Senhor, toda mentira, todo engano. E nós recolhemos do mundo espiritual toda palavra que nós lançamos e demos legalidade e
para o diabo acessar. E nós fechamos hoje esse portal sobre as nossas casas. E o novo portal se abre hoje. Um novo portal de bênção, de alegria, de celebração se abre sobre as nossas casas a partir de hoje. Vem, Senhor, vem com o espírito de revelação sobre as nossas casas. Espírito da profecia, se revele sobre as nossas casas em nome de Jesus. Que a tua palavra possa se cumprir sobre as nossas casas. E que nós estejamos alicerçados no firme fundamento que é Cristo. Cristo! Cristo! Vem, Deus! Vem, Senhor, sobre esse lugar. Nós te amamos. Que nós possamos entregar tudo a Ti. Que os nossos olhos estejam no Senhor. Que as nossas motivações estejam no Senhor. Que nós possamos entregar tudo, tudo, tudo. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Não importa as circunstâncias, o Senhor é bom. O Senhor é santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra encontre um solo fértil no teu Amém. coração. Que vocês continuem digerindo essa palavra e principalmente praticando essa palavra. Amém? Hoje à noite nós temos culto às 18 horas. Não falte. O único culto da semana, né? Que agora nas quartas nós temos a nossa escola de ensino. Deus tem coisas poderosas e preciosas para nós nessa noite. Aqueles, né, como de praxe, aqueles que puderem nos ajudar na arrumação aqui. Quanto mais gente, mais rápido a gente termina. A cozinha está lá, a turma do ministério já está no desafio da cozinha lá, mas aqui, pelo menos aqui dentro, quem puder nos ajudar a organizar as cadeiras para o culto de logo mais, vai ser uma bênção. E se você não puder, não se constranja, está de boa também. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua casa. Um domingo cheio da presença do Senhor e sem murmuração. E aí, não. Hoje você tá bem segura, tá? Obrigada pelas palavras. Murmuração, né? Vai pôr aqui em cima ou vai guardar? Pode botar no balcão lá, Benção, ó. né? É. Desligue. Fazendo um favor.